Olá, aluno, tudo bem? Vamos para mais um cálculo aí, né? Uma explicação, alguns exemplos sobre energia cinética, tá? Que é um conteúdo bem simples, um cálculo bem simples para vocês. Essa energia cinética, como já foi explicado no vídeo anterior, ela é uma energia que está associada ao movimento dos corpos, tá bom? Então, toda vez que um movimento, né, um corpo está em movimento, ele vai atingir uma certa velocidade, né? Então, essa energia atribuída a esse tipo de movimento é chamada de energia cinética, ok? A energia cinética, de certa forma, ela representa o trabalho realizado por uma força, né, que faz a velocidade do corpo variar de um valor inicial a um valor final. Então, vai ser usada a mesma unidade, energia cinética, calculada também em Joule, assim como o trabalho, tá? Então, a energia cinética, ela pode ser calculada por essa forma, ela depende da massa, né, de um corpo, essa massa tem que estar em quilogramas. Se tem energia cinética porque tem um certo movimento, então tem velocidade, tem que estar em metros por segundo, essa velocidade elevada ao quadrado, tá? Dividindo isso por 2, você chega à energia cinética de um corpo, ok? Então, de forma bem simples, escolhi 2 exemplos bem simples, bem parecido com o que eu cobrei de vocês, tá? O primeiro exemplo aí, esse lindo automóvel que eu desenhei, né? Desenhar não é meu forte. Vamos calcular, então, qual seria a energia cinética desse automóvel, considerando que esse carro, vamos supor que ele tenha 1.100 quilos, né? E ele esteja a uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Então, qual seria a energia cinética desse automóvel, desse carro? Então, vamos lá. É interessante sempre você tirar os dados, analisar, observar as unidades, né? Tudo que está em quilogramas, então, acabei de falar, é a massa do corpo, metros por segundo é a velocidade. Então, nós temos todos os dados prontinhos, é só jogar na nossa fórmula, né? A fórmula da energia cinética, você coloca o valor da energia, o valor da massa, vezes a velocidade do móvel ao quadrado, dividido por 2, tá bom? Então, é claro, toda operação, primeiro vamos resolver aquela potência ali, não é mesmo? 20 elevado ao quadrado, tá? Que vai dar 400. Aí, agora, a gente pode multiplicar. Vamos multiplicar esses dois valores de cima. E, é claro, dividi-lo por 2. Com isso, né, nós obtemos o valor da energia cinética de 220 mil joules, tá? É um valor bem alto, porque nós estamos deixando a unidade em joules, tá? Se fosse para reduzir, né, para ficar melhor de representar, poderia dividir por 1.000 para transformar em quilojoules. Mas vamos deixar assim que fica mais simples aí os exemplos para vocês, tá? Então, vocês viram que se o corpo tem uma certa massa e ele tem uma certa velocidade, é dessa forma que vocês irão calcular a energia cinética do corpo, tá? Desse automóvel, no caso, 220 mil joules. É claro que esses exercícios, como ele possui 3 grandezas aqui, né? Massa, velocidade e energia, o exercício ele pode pedir outros dados, né? A pergunta do exercício pode ser diferente. Vamos supor, por exemplo, que o exercício diga, né, que um automóvel, por exemplo, de 1.000 quilos, ele tem uma energia, né, ele se movimenta com uma energia de 450 mil joules. Aí, ele queria saber a velocidade desse móvel, desse carro. Então, com que velocidade esse carro se movimenta, sabendo que ele tem 1.000 quilos, para ele ter essa quantidade de energia? Então, a fórmula para a gente utilizar é a mesma, tá? Mesma fórmula. Só que aí nós vamos substituir os itens, cada um no seu cantinho, certinho, ó.
No lugar da energia, nós vamos colocar aqui o valor da energia cinética. No lugar da massa, nós vamos colocar 1000. E a velocidade que nós não temos, né? Dividido por 2. Para resolver isso aqui, a gente pode fazer, então, uma multiplicação cruzada, não é mesmo? Se eu pegar o 450.000 aqui, multiplicar por 2, eu vou obter 900.000, né? Então, eu posso fazer esse tipo de multiplicação. Vou multiplicar cruzado aqui, ok? 1000v ao quadrado vezes 1 dá 1000v ao quadrado. Esse valor multiplicado aqui dá 900.000, certo? Então, se o exercício te der a energia e pedir velocidade, você pode fazer uma multiplicação cruzada, tá? Para resolver esse exercício, é claro, nós temos que isolar a velocidade desse lado. E para isso, nós vamos passar o número que multiplica aqui para o outro lado, né? Se 1000 está multiplicando a velocidade, ele passa para o outro lado, opa, dividindo, ok? Nessa divisão, nós obtemos 900, né? Só cortando os zerinhos aqui, ó, 900. Só que aqui, ó, nós temos essa velocidade, isso aqui não é a resposta, a gente não terminou a conta, né? Essa velocidade, ela é ao quadrado, a gente tem que resolver isso daqui. Então, a gente tem que passar essa potência para o outro lado. E a operação oposta à potenciação é a radiação, né? Então, ele passa para o outro lado como raiz quadrada de 900. Chegando à resposta, né? Raiz quadrada de 900 é 30. E não esqueçam, viu, alunos? Colocar sempre a unidade. Unidade de medida é extremamente importante, certo? Então, esse tipo de exercício, vocês vão encontrar vários estilos, né? Na listinha de exercícios que eu estou mandando para vocês. Exercícios que pedem velocidade, exercícios que pedem a energia cinética. E se a gente olhar aqui para a fórmula, né? Além de velocidade e energia cinética, temos também a massa. E aí, pode ser que o exercício te peça a massa. Então, se pedir a massa, mesma coisa. Faça aí uma multiplicação cruzada e resolva. Aplique aí as regrinhas da matemática, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou à disposição para ajudá-los.